Essa segunda bem-aventurança é consequência da primeira. Bem-aventurados os pobres pelo Espírito. Aos que choram pela conscientização do seu estado de pobreza espiritual. Ele tem a noção que ele é pobre espiritualmente. Ele não consegue se desapegar do materialismo. São tristes por reconhecerem finalmente o seu estado de indigência, de pobreza espiritual. Através da ação é que progredimos. Tudo começa pelo pensamento. A conscientização se dá pelo pensamento. Mas a ação imprescindível, nós falamos lá na introdução, é atitude, é ação, é exemplo. Eu posso ler as melhores obras, procurar ter sempre pensamentos edificantes. Se não transformá-lo em ações, sem glorificação pessoal, sem dedicação ao próximo, sem a prática da caridade, eu não estaria atingindo isso aí. A ação é importante, a atitude. Ainda bem-aventurados que choram, que serão consolados. 3 palavras-chave. Fé, a fé raciocinada, não é a fé cega. Perseverança, persistir, aquele Santo Agostinho dizia, todos os dias ele fazia uma reflexão noturna, o que é que eu continuo errando? Puta, eu continuo nesse, tenho que melhorar, eu vou melhorar nesse aspecto. E submissão à vontade de Deus. E olha que colocação interessante, a maioria de nós aqui, a grande maioria está pelo sofrimento ou pelo amor, a grande maioria, me incluo neles, diz, o sofrimento, embora não seja imprescindível, poderá ser o início da cura espiritual. Não é imprescindível. Alguns aqui estão por amor, mas podem marcar o início da caminhada, do reencontro consigo mesmo, da sua reforma íntima, da caminhada evolutiva progressiva. Terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Não quer dizer apatia e indiferença. Esse manso não é sinal de apatia. É desistência de qualquer violência física ou mental. Quando eu estava vindo para cá agora, deslocando de carro aqui na Terceira Avenida, preocupado com a palestra, com o horário, ficava fazendo aquela rememoração, o cidadão entrou assim, cortou a Terceira Avenida na diagonal, pisei no freio e falei, vai com Deus, está indo para uma palestra espírita. Está com Deus, está indo para uma palestra espírita, não adianta você se alterar, pôr a mão para fora, não vai resolver. Desistência de qualquer violência, a vontade era outra, física ou mental. O manso é silenciosamente poderoso. Ainda continuando, os mansos e pacíficos herdarão a terra, porque eliminarão os impulsos negativos dentro de si próprio. Então o impulso negativo começa dentro de mim. Eu tenho às vezes procurar meu deserto, entender as minhas dificuldades, meu desapego material, o meu orgulho, a minha vaidade, os meus vícios, as minhas paixões não dominadas. Aí eu reflito, faço uma reforma íntima, leio uma obra edificante, faço o meu evangelho no lar, venho numa palestra e começo a acender a luz verde. A conquista da serenidade possui relevância absoluta no âmbito de nossas lutas na estrada da vida. Serenidade, eu colocaria / equilíbrio. Quarto princípio, bem-aventurados misericordiosos, porque encontrarão misericórdia. Primeira interpretação dos estudiosos da doutrina, para alcançar essa bem-aventurança, o perdão de Deus. Difícil essa palavra. Eu acho que perdão, indulgência, são palavras que a gente fala todos os dias na nossa doutrina, na nossa casa, mas na prática eles são difíceis. Então, nós estamos preparados, assim, com estudos, com reforma íntima, evangelho no lar, é muito difícil praticar o perdão. Podemos praticar labialmente, mas aquele perdão do coração. Outra dificuldade, reconciliar-se com os inimigos, particularmente quando estão muito próximos de nós, coabitando no mesmo teto, ou muito próximo no trabalho, no convívio social, na universidade.
essa dificuldade já vem de vidas pretéritas, é um fardo que eu trago. Mas com o Espírito eu vou dizer, eu tenho que me reconciliar agora. A oportunidade foi dada agora, senão eu vou transportar para uma outra passagem e voltarei bem próximo. Outra muito difícil aqui, que nós somos juízes todos os dias, né? Não julgueis para não serem julgados. Não vou nem comentar, é autoexplicativo. O esquecimento da ofensa, muito relacionado lá com o perdão. E ação e reação, a lei da ação e reação, também é autoexplicativo. Bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração deve ser o principal alvo daquele que quer se elevar espiritualmente. Pureza, falamos em simplicidade de coração, esquecer das suas vaidades, do seu orgulho, aí ele será puro de coração. Fazer a caridade porque ele acha que é necessário, ele acha que tem que fazer por ser cristão, por entender a dificuldade do outro, perdoar. Aí ele é puro de coração. Assemelhando-nos à criança, inocente e sem defesas, teremos maiores possibilidades de não só nos conhecer, como também ao nosso próximo. Então, o primeiro passo é nos conhecermos. Não adianta olhar no espelho, eu me conheço. Não, não é só no espelho que eu me conheço. Eu tenho que me conhecer como é que eu sou num fato adverso, quando me deparo com um inimigo, com um fato que me desagrada, com um fato que me contraria. Qual é o meu comportamento? Será que eu sei perdoá-lo? Será que eu estou entendendo a dificuldade dele para comigo? Também eu tenho que conhecer a mim mesmo, para não julgar os outros depois, para eu tentar entender o nosso próximo. Ainda sobre bem-aventurados puros de coração, porque verão a Deus. Nos explica o codificador que ela é inseparável da simplicidade e da humildade. Vimos lá anteriormente, né? Simplicidade, pureza de coração. Tem que ser inseparável da simplicidade e da humildade. Exclui toda ideia de egoísmo e orgulho. Como eu falo em indulgência, perdão, são difíceis. Também digo aqui, submeter nosso egoísmo, nosso orgulho, que nós trazemos já das vidas pretéritas, também não é fácil. O desapego material. Diz ali o codificador, então, excluir toda ideia de egoísmo e de orgulho. O sexto princípio. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O trabalho de pacificação deve ser inspirado num profundo amor aos semelhantes. Entendê-lo nas suas dificuldades. Aí que eu falo tal da indulgência, né? Aceitar ele como ele é. Desenvolvido por uma mentalidade esclarecida e equilibrada, que só se manifesta plenamente quando é alicerçada na paz, no equilíbrio, na serenidade, que é típico do perfil do espírita. Na adversidade ele mantém o equilíbrio, a serenidade, a simplicidade no coração, isso o distingue. Uma vez estava num velório, muita gente no velório. E o velório vai passando as horas, todos os tipos de comportamento nós observamos. Né? Isso não vai entrar em detalhes aqui. Eu estava num grupo de 3, 4 pessoas, e alguém comentou assim, pô, aquele cidadão acho que é espírita. Eu fiquei curioso. Mas por que você acha que ele é espírita? Olha, a atitude dele é diferente dos outros. Desde que chegou aqui ele está reflexivo. Então, na cabeça dele, o cidadão comentou, não era espírita, ele tinha um perfil do espírita. Ele olhou o equilíbrio, a serenidade, aí, perante aquela passagem, quando estava pensando naquele estado de passagem, né, de um plano para o outro, de prece, né? Que se a passagem fosse leve, aquele espírito, ele percebeu, mesmo não sendo espírito, falou, aquele cara tem um perfil de ser espírita. Eu digo, que bom, hein? Tomara que a gente chegue nesse nível, alguém diz assim, esse cidadão é espírita. Se manifesta plenamente quando alicerçada na paz. Os pacificadores que toleram sem mágoa os pequenos sacrifícios de cada dia, em favor da felicidade dos outros, também são bem-aventurados. Agora esse item é importantíssimo. Evitem semear a discórdia com a lenha da injúria. O problema já existe, está ali querendo minimizar, mas tem uma brasinha lá embaixo, eu vou lá e... O que é?
semear a discórdia com a lenha da injúria ou da rebelião, que serão considerados filhos obedientes de Deus. O espírita não tem esse perfil, pelo contrário. Ele vê aquela dificuldade, ele já pensa nos benfeitores espirituais, ele faz uma prece silenciosa, né? Os espíritos benfeitores chegam ali, minimizem, que as pessoas se entendam. Esse é o nosso perfil do cristão espírita. A brandura e a paciência devem ser exercitadas sempre, seja no lar, nem sempre é fácil, seja no trabalho, nem sempre é fácil, ou nos diferentes relacionamentos sociais. Brandura, paciência, pureza e simplicidade de coração. Esta é a receita. Sétimo, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Sofrer é ser atormentado, ser afligido. Muitas vezes, no patamar evolutivo que nos situamos, somos perseguidos por nós mesmos. Alguém tem dúvida disso? Nós mesmos, das dificuldades que nós colocamos. Nós não seguimos esses princípios, essas leis morais, e vamos colocando obstáculos. Não consigo submeter minhas paixões, meus vícios, meu orgulho, minha vaidade. Eu vou colocando obstáculos. Não vou para o meu deserto refletir, fazer uma boa leitura, não pratico o evangelho no lar, não venho na casa espírita, não faço um trabalho voluntário. E vou pondo dificuldades. Não sou caridoso, não tenho simplicidade no coração. Aí eu sou perseguido por mim mesmo. E vou começar a reclamar. São os nossos vícios e as nossas más tendências que, quando mal administradas, vêm à tona, dificultando-lhes dentro do nosso compromisso de cristianização. Então, nós colocamos esses obstáculos, nós contribuímos para tal. Oitavo, bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Os que aqui chegaram passaram por todas as fases anteriores. No reino não há privilégio. A evolução é fruto de conquista. Então, esse caminho evolutivo que nós estamos tentando, a nossa reforma íntima, o deserto que nós mergulhamos para nos descobrirmos, é que vai nos levar a uma conquista, um processo evolutivo bom, leve, suave, harmonioso. O cristão verdadeiro não passa por esse problema. Se é ofendido, e quantas vezes o somos, né? Compreende o estado doentio daquele que assim age. Ele perdoa. Entende o outro que ofendeu, o agressor, e consegue perdoá-lo com a sua simplicidade, a sua pureza de coração, sem sombra de dúvidas. O que tem amor como inspiração situa-se na vanguarda do bem, e o mal já não existe mais em sua intimidade. Quando eu me descobrir realmente quem eu sou, na minha reforma íntima, na minha camada evolutiva, teologia de progressão, eu vou entrar na minha intimidade, eu vou descobrir quanto eu estou numa caminhada boa. Agora, algumas reflexões. Esgotamos os 8 princípios. Algumas reflexões sobre o tema. Diz Chico Xavier sobre o tema: de norte a sul, de leste a oeste, da nossa individualidade, movimentam-se milhares de criaturas em posição inferior à nossa, com maior número de dificuldades. Nós temos que ter essa percepção. O que diz Chico Xavier sobre isso? Estendamos os braços, alonguemos o coração e irradiemos 3 palavras-chave: entendimento, fraternidade, simpatia. Uma simpatia apenas num abraço, num olhar, num sorriso, nós conquistamos esse coração desse sofredor. Então alonguemos os nossos braços e o coração, e irradiemos entendimento, fraternidade e simpatia, mesmo aquela pessoa que nos é adversa. Ainda outra reflexão:
Para o nosso próximo, devemos reservar somente a mansidão, a compreensão, o amor e o perdão. Às vezes está muito próximo, mais do que nós queríamos que fosse o problema, mas principalmente para isso devemos dirigir a mansidão no sentido de pacificação, a compreensão, o amor e o perdão. É preciso a humildade de reconhecer as nossas fraquezas e, em humildade, crer na misericórdia de Deus. Ele existe, a fé raciocinada, ele está presente. Eu tenho meus benfeitores espirituais que me acompanham, eu tenho meu anjo da guarda. Basta que eu tenha boas ações, eu tenho uma boa frequência, ele estará me orientando sempre. Considerações finais. O ponto principal ainda é o mesmo de sermão de Jesus falou da moral naqueles tempos, como os atuais estavam afetadas. O ser humano, naquele tempo, tudo podia. E hoje, também se entende que tudo pode. E não é assim. Há 2000 anos atrás, você não achava que tudo podia. E hoje continua achando que tudo pode. E está escrito ali, mas não é assim. Em nosso mundo, raramente acatamos o código de justiça trazido por Jesus, ilustrados com os próprios exemplos, que eu falei, atitudes, exemplos, ações. Jesus falava e exemplificava. O discípulo fiel, porém, deve insistir na vivência do Evangelho, ainda que sob o peso de sacrifícios. Bem-aventurados que sofrem a perseguição ou a incompreensão, disse o irmão X lá na obra Relicário da Luz. Por amor, a solidariedade, a ordem ao progresso e a paz, reconhecendo os sagrados interesses da humanidade, porque assim se habilitam a transferências justas para as atividades do plano superior. É a nossa caminhada evolutiva, é a prática do Evangelho no lar. São nossas ações, nossas atitudes, que vão nos colocar nesse parágrafo que o irmão X falou. Conclusões. As bem-aventuranças são a relação das qualidades, das virtudes, que todos temos que desenvolver para alcançar a felicidade. Qualidades e virtudes. Não há outro caminho. A caminhada evolutiva está no presente momento. É hoje, ela é hoje, é sair daqui e praticar ações, atitudes, dar exemplos. O estudo sobre as bem-aventuranças do Sermão do Monte, ou Sermão das Bem-aventuranças, que tantas bênçãos nos trazem à existência, quando em companhia dos bons espíritos, encarnados e desencarnados, nos mostram a importância da boa prática de orar e vigiar. Mas para eu estar próximo dos bons espíritos, eu tenho que estar numa frequência boa. Eu tenho que ler obras edificantes, eu não preciso me irritar tanto. Eu tenho que submeter minhas paixões, meus vícios, aí sim, estarei muito próximo disso aqui. Será mais fácil orar e vigiar. Jesus disse de si mesmo: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração. E o Papa Francisco diz: a mansidão é uma maneira de ser que nos aproxima muito de Jesus. Ele fez essa homilia recentemente, quando estava lá eclodindo aquele problema lá na Primavera Árabe, problema lá naquela Terra Santa que nós vimos recentemente. Ele falou: a mansidão é a única maneira de ser que nos aproxima muito de Jesus. Mansidão, pacificação, equilíbrio, serenidade, etc, etc e tal. Essas foram as obras utilizadas para o trabalho, uma orientação lá sobre as bem-aventuranças da FEB, o livro Boa Nova, o livro Consolador, Relicário da Luz, Fonte Viva, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Sermão da Montanha. Agradeço a todos pela atenção, pela gentileza, sentindo o olhar de cada um, que eu chegasse ao final da palestra e cumprisse a minha tarefa. Muito obrigado. Agradeço, Paulo, pelas tuas palavras.
lembrando sempre todas as bem-aventuranças, o código de vida que Jesus nos trouxe, essa perfeição que Ele foi, que Ele é, né, e nos traz para que seguimos todas as suas palavras, todos os seus exemplos, no sentido de nós também chegarmos à perfeição de que Jesus é, que é o nosso modelo e o nosso guia. Quando Kardec perguntou aos espíritos qual seria o modelo que Deus nos deixa, e os espíritos respondem apenas uma palavra: Jesus. Que sigamos todas as suas palavras, todos os seus ensinamentos, todos os seus exemplos. Este é o caminho seguro.